Todas as linguagens artísticas tendem a ser um caminhar, um percurso que não tem fim, vai para o infinito. É uma antropofagia. Produção artística é antropofágica. O circo, ele realmente é esse lugar onde tudo se transforma, tudo é possível. Esse poder Marvel que o circense tem, esses superpoderes humanos que o circense tem, bota ele sempre para criar novas estruturas. O circo sempre atravessou, ele sempre transvia. Sesc apresenta Circo em Transe. Linguagem, invenção e movimento. Primeiro episódio. Respeitável público. O circo hoje. A estética do meu bisavô, de 1780, não vai ser a estética do meu avô quando chega no Brasil. Eles chegam pelo Nordeste, por Salvador. Hermínia Silva, quarta geração circense, historiadora e coordenadora do grupo Circos da Unicamp. O que traz para dentro desse processo de construção do espetáculo é tudo que existe em volta. O artista cantor local, o artista de teatro local, o cara que pega o boi no chifre. A cada canto desse, o circo é contemporâneo ao momento que ele está vivendo. Seja das questões morais, seja das questões de costumes, ele é. Desde a Segunda Grande Guerra, o circo ganhou um jeito de fazer, uma forma de se apresentar que foi hegemônica, que foi em virtude do sucesso dos Estados Unidos na Grande Guerra. Isso impôs um certo estilo, as plumas e paetês, a riqueza, o luxo e o grande feito, o ato heróico. Rodrigo Mateus, pesquisador e diretor de circo. Então, todo artista circense chegava perto dessa ideia do herói, que era o que a população queria. A população precisava de entretenimento, precisava rir, se divertir, sem ter que pensar muito, porque tinha acabado de sair de um período histórico deprimente e precisava curtir. E isso se manteve durante muito tempo. Final da década de 70, começo de 80, você tem o surgimento de algo da história do circo que realmente é novo, que é a produção da escola de circo fora da lona. Porque para mim a primeira escola de circo era a lona. Na cidade de São Paulo, por exemplo, isso ficou até os anos 70, 80, com um jeito de fazer circo que começou a ficar repetitivo, começou a patinar, de certa forma. Não eram tantos os espetáculos que tinham esse formato e ainda assim mantinham aquele vigor, aquele frescor do espetáculo brilhante e maravilhoso. Alguns eram bons, outros não eram. E houve o surgimento das escolas. A partir do surgimento das escolas de circo, outros agentes, outros atores no modo de produção circense começaram a surgir e começaram a criar espetáculos naturalmente diferentes, porque eles não eram de família, eles não viajavam em trailers de cidade em cidade com o circo itinerante. Eles vinham de outros lugares, entre eles eu. A gente tinha formações diferentes e a gente se apaixonou pelo circo e começou a criar espetáculos diferentes, de outro ponto de vista. No Brasil, o Brasil é o primeiro a ter na América Latina. Então você tem a primeira experiência de escola de circo fora da lona, que é a Academia Piolim das Artes Circenses. E isso criou uma diversidade imensa na linguagem circense, que até hoje está sendo objeto de pesquisa, de discussões, para se entender o que é. Mas, fundamentalmente, abriu-se o leque para o circo. Continua sendo circo, só que agora se faz circo de muitas maneiras diferentes. O circo, ele é múltiplo, né? Ele tem esse caráter também de estar sempre existindo de várias formas, né? Não é uma coisa só de agora, mas agora é muito mais potente no sentido de que a pluralidade, ela tá sem limites mesmo, assim, porque já não tinha um limite determinado mesmo, mas com as possibilidades de
de tecnologia, de você reconhecer e conhecer o que está se fazendo do outro lado do mundo, e você, de repente, dar um passo adiante a partir daquilo que você viu. Então, essa galgada assim, do circo, né, de experimentação, está bem veloz, né, bem aberta, bem com uma interseção com outras linguagens que sempre teve, mas agora cada vez mais buscando, né? Acho que o desafio do circo contemporâneo, né, o circo de hoje, o circo da atualidade, como queira chamar, é de ser sabido como circo, né? De se saber circo e ser sabido como circo, né? Lívia Matos, pesquisadora, musicista e circense. Muitas vezes a própria dramaturgia do espetáculo não é uma dramaturgia linear, não quer contar uma narrativa, ele quer ser um estado, ele quer ser uma sensação, né? Ele quer transmitir uma sensação, às vezes quer transmitir uma paisagem, quer transmitir um sentimento, que não necessariamente é uma coisa objetiva. Então, essa comunicação entre o público e o circo, que é uma coisa que sempre foi muito cara ao circo, né? O circo ele não quer ser... Ele quer ser inteligível, ele não quer ser não entendido, né? O circo contemporâneo, fundamentalmente, é o circo que se faz no dia presente, no dia atual, nos tempos atuais. Ou seja, ele é da época que a gente vive. O circo contemporâneo é o circo de hoje. Como todas as linguagens, o circo contemporâneo dialoga com as outras linguagens. Só que o circo sempre fez isso, sempre dialogou com as outras linguagens. Então, há pesquisadores que dizem que o circo sempre foi contemporâneo. Na verdade, tudo é contemporâneo. Porque a gente tá nesse tempo agora, então... Lu Lopes, palhaça. Eu enxergo um momento, assim, muito magnífico, assim, muito potente, porque tudo pode. A gente tá num momento de reconfiguração do circo, assim como eu vejo uma necessidade e já uma prática de reconfiguração de muitas coisas na humanidade mesmo, assim, eu vejo o circo como sempre acompanhando, né? O circo é nós, né? Porque não tem tempo ruim, a gente sempre dá um jeito, né? Sempre a gente dá um jeito. Eu quero trabalhar, eu quero estar em cena, né? Mais até do que pagar as contas, eu sinto na alma do circense, de qualquer linhagem do circo, uma urgência em estar em cena, né? Uma paixão por estar em cena, por trocar com a plateia, por viver aquele momento presente, porque se você pensar, o circense, se ele vacilar, ele morre. Eu acho que historicamente a gente está ainda construindo um caminho e que na história a gente não consegue observar ela de baixo. A gente só consegue observar ela de cima e olhando para trás. Otávio Fantinato, malabarista. Mas eu acho que a gente tem algumas coisas que são pontuais, que é a relação, da fusão de linguagens, que embora a gente, eu acho que tem potencializado as relações de mistura de linguagens, que eu acho que vai acabar ocorrendo, ficar alguma coisa, as linguagens estão emboladas a ponto de a gente não conseguir identificar qual é a linguagem base. Nós somos artistas circenses e com muita dificuldade de definir assim, mas o que é um espetáculo de circo até hoje? O que é circo? Eu falo, bom, é uma mistura de um monte de coisa. E principalmente, mas quem é o artista de circo? Aquele que acha que é artista de circo. Sou eu que vou dizer para ele que ele é artista de circo. Tem gente que acha que tem dificuldade de ver o espetáculo como de circo. Eu falei, mas por quê? Porque é mais teatro. Eu falo, não, mas tem acrobacia. Não, mas é música. Mas tem não sei o quê, tem não sei o quê. Aí eu pergunto assim, o que eles acham que eles são? Artistas circenses. Eu falei, pronto. Então eu acho que o circo está num momento muito legal, porque as pessoas têm saudade do circo clássico, né, do picadeiro. Eu acho que o grande lance do circo hoje é todas as classes, todos os lados da classe circense, né, todos os diferentes grupos, artistas de diferentes origens possam reconhecer
que a riqueza está na pluralidade da existência do circo tradicional, itinerante, de lona, de galpão, de academia, de circo social, de circo escola, de grupo, de artistas autônomos, artistas de rua, imigrantes, toda essa riqueza, esse caldeirão que está cada vez mais forte, cada vez mais plural, é muito rico, assim, para que a arte circense se divulgue de outras formas e da mesma forma que sempre também. Assim, é muito rico não negar o de onde vem e nem para onde vai, né? Se situar no presente com essa pluralidade, né? As fronteiras entre as artes, se você estudar, elas, desde as artes plásticas, do teatro, da dança, da acrobacia, então não existia o artista acrobático, existia o artista que saltava, que cantava, que representava, que dançava. Só que isso, no processo histórico, vai se tentando delinear o que são as categorias, né? No meu caso, por exemplo, eu fiz teatro, fiz um pouco de dança e entrei para o circo. Eu não podia negar o que eu carregava comigo até que eu entrei no circo. Então, você tem outras pessoas que vêm das artes visuais e começam a construir aparelhos circenses que são inéditos porque vêm da cabeça de um artista visual. E por aí vai. Mas da mesma forma, você tem artistas que vão para a escola de circo e são de um gênero híbrido, ou são gays, ou são, sei lá, transgênero. E essa experiência também ela é colada na experiência do artista. E isso torna cada espetáculo, o espetáculo de cada um desses artistas, diferente um do outro. Isso é fundamental, porque o circo, a arte, como um todo, né, tem que ser um espelho da sociedade. Então todas as diferenças que a gente vê na sociedade deveriam ser espelhadas pelos espetáculos, pelas obras de arte. Circo em transe. Respeitável público. Uma das grandes características do atual circo no Brasil é fruto da chegada das escolas de circo. Fernando Sampaio, palhaço. Não só as escolas de circo, as escolas de teatro, as escolas de dança, isso vamos falar de outras áreas. Eu acho que isso traz para o circo, na verdade, uma reciclagem muito grande, uma transformação muito grande. Eu acho, de alguma maneira, a tradição já aceita isso. Que, de fato, é novo. Hermínia Silva. Eu não posso negar que existe o novo. Se eu negar que existe o novo, eu não faço, que a arte é antropofágica, que a arte tem uma contemporaneidade. É lógico que existe o novo. O novo estava no modo de organização do trabalho e no modo de processo de formação e aprendizagem. Ou seja, a partir das escolas, você tem uma formação enorme de grupos de artistas. Se formando, se unindo, se separando, se juntando das formas mais variadas. Cooperativados, por exemplo, o Zani, que você tem vários grupos e que se juntam num determinado apresentação. Isso não existia até a época do meu pai, tá certo? Então você tem todo um processo de formação artística, de constituição, de construção desses praticantes circenses, desses fazedores das histórias do circo desse período, de uma diversidade de lugares que até o meu pai não tinha. O Circo Zani são nove artistas com uma história muito parecida à minha, que vêm de escola de circo e têm vontade, de alguma maneira, também a trabalhar num circo, a ter o seu próprio circo. Se a gente vai fazer um espetáculo numa lona, né? Naturalmente, sem muitos recursos tecnológicos de câmera para você poder fazer uma projeção de coisas pequenas, você vai precisar se ater, seja em grandes números, né? Seja em números cômicos, né? Célio Amino, mágico. Eu tive minha produção pensada para o circo contemporâneo dentro de uma caixa italiana. Agora, uma vez feito isso, eu vejo que tem alguns dos números, né, que foram criados em função dessas características que podem eventualmente migrar para a lona. E aí, no caso, é só uma questão um pouco de oportunidade de ser convidado para isso. Sinto que o trabalho é diferente, é diferenciado, né? A preocupação do circense quando vai para uma caixa preta
é outra, né? Então o espetáculo ele é feito para uma caixa preta ou ele é feito para um picadeiro. Maíra Campos, equilibrista. Tá dentro de um circo, eu não tenho nem como explicar energeticamente o que acontece. É alguma coisa realmente mágica. E cada vez eu vejo que essa mágica de estar dentro do picadeiro reflete um tipo de espetáculo também. Eu já assisti na Europa alguns espetáculos bem contemporâneos dentro de lona. Aqui no Brasil eu não tive muito essa oportunidade. No Brasil, de uma certa forma, tudo é mais novo e as estruturas, tanto de formação como de apresentação das artes circenses, talvez são menos desenvolvidas e menos ancoradas como elas podem ser em outros países, como na Europa ou na América do Norte. Eu acho que precisamos hoje realmente desenvolver muito essa questão da formação. Bruno Rudolph, acrobata. Trazer conhecimentos, trazer espaços. Acho que dentro da formação tem uma grande questão na formação das artes circenses, da acrobacia. Tem uma questão de espaço que é muito delicada. O circo é uma arte cara. Para você pesquisar, para você investigar, para você achar o seu jeito de fazer o seu número, você precisa de um espaço muito bem equipado, aparelhado e protegido. Isso é difícil, né? Você pode ser um malabarista, sim, é verdade. Aí você vai para a rua, você fica em casa, isso é possível. Mas daí para frente, as outras técnicas circenses não permitem amadorismo nesse sentido, nem na hora de aprender, porque a gente corre riscos sérios, imensos. E isso leva para uma questão que é fundamental hoje em dia, que é a função do poder público na própria manutenção das artes. Eu entendo o circo itinerante, hoje no Brasil, como uma atividade em sério risco de extinção, em função da especulação imobiliária, das grandes dificuldades de ser competitivo com o mercado cultural do jeito que ele está. É muito difícil conseguir sobreviver. Nesse sentido, eu entendo que o poder público, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, tem que ter um olhar sobre a atividade artística, um olhar sobre a atividade circense e entender isso como uma política cultural. Ou seja, tem que ter um olhar para garantir a cadeia produtiva do circo e garantir um modo de sobrevivência dessa atividade, até para que ela possa continuar se renovando, continuar evoluindo e dialogando com a sociedade. Não existe escola, formação circense dentro das universidades. Os institutos de artes não levam gente para falar de circo, levam gente para falar de circo e teatro, mas não assumem abrir um curso de circo. Aí, o nível de exigência profissional e material é de uma expertise muito grande. Mas não é só por isso que eles não, porque eles ainda não consideram artes, né? É uma técnica, como se técnica em si não fosse uma palavra carregada de intenções. Precisa de mais formação acadêmica, de mais formação profissionalizante. Ao mesmo tempo, eu acho que tem alguma coisa que acontece que eu vejo muito no Brasil e que eu acho absolutamente maravilhoso e que, de uma certa forma, até traz um lugar mais tradicional das artes circenses, que é uma arte da família, na qual antigamente os pais ensinavam aos filhos. Enfim, tem um lugar ali da família que eu vejo que hoje em dia isso se repete, isso existe aqui no Brasil sem que a família seja realmente a família de sangue, mas é mais uma família de afetos, de interesses em comum. O circo sempre teve um viés de agradar o público antes de mais nada. Rodrigo Mateus. A linguagem circense não era intelectualizada, não era hermética, ela sempre agregou o espectador da forma que fosse da maneira de agregar tecnologia, agregar grandes avanços, agregar elementos do esporte. Por exemplo, sabia que o circo apresentou ao Brasil o judô, a capoeira, que são elementos que você fala, mas isso não é circo. Bom, foi circo num determinado momento da história, né? E o circo se habituou a pensar pouco. Historicamente, existem poucos estudos referentes ao circo, pouca gente pesquisando a fundo o circo. O circo precisa se compreender, precisa se estudar, porque é assim que ele cresce.
Com o circo contemporâneo, muita gente começou a fazer pesquisa, começou a estudar esse fenômeno e começou a querer entender como se faz, por que se faz, o que está acontecendo, né? Tanto historicamente, politicamente, socialmente e do ponto de vista das técnicas. Hoje, a gente defende que o circo tem que envolver pensamento para que cresça também. Os seres humanos precisam se alimentar de arroz, feijão, ar puro e certas impressões como natureza, cachoeiras, cinema, teatro, música, circo. Ricardo Malherbe, mágico. Cada uma dessas coisas por um motivo específico. E aquela coisa que o circo alimenta, eu acho que ela é importante e fundamental. Essa coisa eu acredito que seja do mundo do absurdo, do limite e do belo. Tem a ver com delírio, tem a ver com um pensamento disruptivo, com a estética mesmo e seus limites. Então, a radicalização de buscar essa estética dos limites dentro da radicalização de se manter horizontalmente ético com pessoas, com público, com parceiros, com a sociedade, com os animais, com o meio ambiente, dariam a combinação do meu circo ideal. Uma pesquisa profundamente radical em limites, absurdos e belezas e um comportamento radicalmente respeitoso. Circo em transe. Linguagem, invenção e movimento. Neste episódio, respeitável público, o circo hoje. Série de programas dos circos, Festival Internacional Sesc de Circo 2019. Uma realização Sesc. Eu sou praticamente um ponto que virou um asterisco.